No último vídeo eu falei que a gente vai ganhando a consciência de que a vida é o culto e o culto é a vida. Quando a gente vai aprendendo com Jesus que a adoração que o Pai recebe não é aquela que acontece nem no monte, nem no templo, mas é aquela que acontece em espírito e em verdade. Imediatamente após possuir essa consciência, ser tomado por essa consciência, a vida vai ganhando outro significado. Porque antes dessa consciência, a gente tinha que fazer certa separação entre santo e profano, sagrado e mundano. Você já ouviu pessoas que se utilizam dessa expressão? Olha, eu só ouço música santa, sacra, ou eu só ouço música do mundo, ou eu não ouço música do mundo. Quando você tem a compreensão de que o culto é a vida e a vida é o culto, imediatamente você vai descobrir o seguinte, que na vida, na existência, até mesmo em relação àqueles que não necessariamente acreditam em Deus, existem milhares e milhares de manifestações da graça de Deus por toda parte. A pessoa pode ser ateia, declarada, dizer para todo mundo ouvir: eu não acredito em Deus. Nem por isso essa pessoa fica isenta da graça de Deus. Deus é tão Deus, Deus é tão majestoso, é tão grande, é tão maravilhoso, que não há ninguém nessa terra que consiga chegar a um ponto onde ela fica absolutamente à parte da graça de Deus. Pelo contrário, até o último suspiro de vida, nós vamos continuar sendo abençoados. Nós vamos continuar sendo alcançados pelo amor, pela misericórdia, pela graça de Deus. Isso independentemente das nossas atitudes. Existem muitos ateus que usam a genialidade que possuem, a criatividade artística, para produzir belas obras de arte. E quem é que pode dizer que isso não foi dado por Deus? Sendo que as próprias Escrituras dizem que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai, desce do Pai das luzes, que não sofre nenhuma sombra ou variação. É maravilhoso isso, você saber que por mais que alguém seja promíscuo, seja assassino, possua as piores maldades em si, como pensamento e prática de vida, ainda assim, em alguma dimensão da vida, ela experimentará coisas resultantes da graça e da misericórdia de Deus. É assim que o mundo funciona. Por isso, quando a gente entende que o culto é a vida e a vida é o culto e que a terra toda está cercada e cheia da glória de Deus, como dizem os anjos, lá em Isaías capítulo 6, eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Significa dizer que no mundo todo, na terra toda, se produz coisas maravilhosas, divinamente inspiradas, mesmo que tais artistas, tais escultores, tais compositores não tenham ciência de que foi uma inspiração divina, e mesmo que essas pessoas do lado de fora admitam crenças que não sejam compatíveis com esse Deus, mas o fato é que todos vieram da mesma origem, todos foram feitos semelhanças e à imagem de Deus, do Criador, e não tem como escapar disso. Quando a gente entende isso, santo é aquilo que promove o bem, santa é a música e sacra é a arte que produz aquilo que tem a ver com o caráter de Deus, mesmo que o artista não reconheça isso.
Tudo que é feito, por exemplo, com a base do amor, da misericórdia, da bondade, tudo que constrói, tudo que promove desenvolvimento, tudo que é boa ciência, tudo isso tem a ver com Deus, isso é santo, é sacro. O que é profano? Profano é aquilo que conduz à maldade. Profano é aquilo que produz podridão nas relações. É aquilo que mata, aquilo que rouba, aquilo que extingue o bem. Então, quando a gente olha para as músicas, nós não fazemos essa divisão de música sacra e profana, no sentido de dizer música que é produzida na igreja por cristãos e música que é produzida fora da igreja por não cristãos. Música santa é aquilo que promove a verdade, o bem, aquilo que promove o amor de verdade. Eu enxergo muita música profana naquilo que é produzido por gente que se diz cristã. Eu vejo músicas que conduzem pessoas à vingança, eu vejo músicas que conduzem as pessoas a venerarem ou a se devotarem a um falso Deus. A isso eu considero como profano, ainda que tenha todos os trejeitos e linguajares cristãos na música. E também considero santo muita coisa produzida fora do que se chama igreja. Há muita bela arte. Meu Deus, eu passaria o dia todo aqui tentando elencar as milhares de manifestações da graça de Deus por toda a terra. Então, não se esqueça disso, você que é caminhante, você que está reiniciando na sua jornada com Deus, você vai ter que passar por essa desintoxicação. Você vai ter que passar por esse processo de perceber que a vida é o culto é a vida, e que a graça de Deus está por toda parte. Só enxerga quem vai ganhando essa consciência. Não enxerga isso aquele que está condicionado, aquele que está bitolado, fanatizado, aquele cuja religião tomou tanto o coração e o tornou tão cego que Deus pode aparecer na frente dele, mas porque Deus não apareceu no formato que ele esperava, ele não enxerga. É por isso que Jesus foi crucificado, inclusive. Os judeus esperavam um outro Cristo, com outras configurações. Eles não esperavam que o Cristo que haveria de vir seria humilde. Viria, por exemplo, de uma família simples, que se conheceriam os seus irmãos, e muito menos esperavam que o Cristo que viria sobrepujaria toda a religião existente, iria sobrepor no sentido de propor um caminho mais excelente do que os dogmas religiosos, do que os aprisionamentos religiosos. Eles não imaginavam isso. Eles enxergavam apenas o Deus da religião, o Deus formatadinho, o Deus do sacro, do Deus do instituído como santo e sagrado. Mas Deus não se deixa moldar, Deus não se deixa acachapar. Não dá para colocar Deus numa caixinha religiosa. Não dá para reduzir Deus ao povo evangélico, ao povo católico. Não dá para reduzir Deus em uma ideologia. Não dá para reduzir Deus em uma filosofia. Não dá. Deus está acima de todas essas coisas. Deus está na vida e a gente só consegue compreendê-lo minimamente, a gente só consegue caminhar com ele se a gente for ganhando essas dimensões de que o culto é a vida, de que a vida é o culto, de que Deus não está preso aos cristãos, de que a graça e a inspiração divina está por toda a terra. E a gente precisa
se atentar a isso, abrir os olhos, perceber e celebrar em fé as manifestações da graça de Deus por toda a terra.